O TED de hoje é sobre visualização de dados, o capítulo 3 do livro do Hadley. Ele separa esse capítulo em 10 subcapítulos. Deixamos aqui já marcado os capítulos mais importantes. Ele começa mostrando que o R, ele se preocupa muito com a visualização de dados. Ele tem vários sistemas para fazer gráficos, mas o ggplot, segundo Hadley, é o mais elegante e versátil, portanto, o mais utilizado. Ele implementa a gramática dos gráficos, que é um sistema coerente que descreve e constrói gráficos, são os fundamentos teóricos do ggplot. 2. Ele faz parte do pacote do Tidyverse, que você pode carregar sozinho ou todo o pacote. Se você tiver mais alguma dúvida, tem mais informações nesta referência que o Hadley deixa para a gente. Imagine que nós tenhamos uma agência de carros um pouco antiga, um pouco diferenciada, com 234 automóveis, de 38 modelos lançados exatamente ou em 1999 ou em 2008, e que nós tenhamos observado os nossos veículos e também complementado as informações pelo site do EPA dos Estados Unidos, que os carros todos, eles são americanos. Muito bem. Com o aumento do combustível desde que começou a pandemia, a gente tem que rever todas essas situações e pensar que carro que a gente pode oferecer, em que situação e como a gente pode fazer para o nosso negócio ficar melhor. As informações que nós vamos focar vão ser ano de fabricação e fabricante, modelo e classe, número de cilindros e cilindradas, transmissão e tração, combustível e consumo. E com esses dados, a gente vai tentar compreender o nosso problema. Então, os primeiros passos, utilizando a gramática dos dados, seria o seguinte: para termos um gráfico, nós precisamos, antes de tudo, de um data frame. O que é um data frame? É uma base de dados, é uma tabela com linhas e colunas, de maneira que todas as colunas tenham o mesmo número de linhas. Nosso exemplo, ele utilizará esse data frame milhas, que a gente brincou, que é a nossa agência, e que já vem carregado no ggplot 2. A gramática é a função inicial, é o ggplot. Dentro dos parênteses, nós incluímos os argumentos. O primeiro argumento é o data frame. A sintaxe, para acrescentar mais funções, a gente utiliza o mais. E esse mais sempre vai no final da linha, nunca no começo. Então, assim, as funções que serão aplicadas em mais detalhes, elas vêm assim como no grifado, G1, underline e o colchete. O argumento que será explicado em mais detalhes, ele vem no AES, parênteses. O template mostra a gramática e as partes em preto que substituiremos de acordo com os objetivos dos nossos gráficos. ggplot, parênteses, data igual a data mais G1 function mapping AES mapping. Bom, gente, vou tentar me ater um pouquinho no capítulo 3, que é o do mapeamento estético, porque eu acho que ele é muito importante e muito útil em praticamente todos os gráficos que a gente faz. Então, vamos lá. O mapping aqui, que vocês podem ver aqui embaixo, né, em marrom, seria o argumento dentro da função geom, que a gente vai ver mais para frente, onde a gente vai incluir elementos estéticos, né? E esse AES aqui, que eu marquei em amarelo, é justamente, ele vai aparecer muito na nossa gramática, quando a gente for gerar códigos, né, de ggplot, e ele quer dizer justamente aesthetics, que é o inglês para estética. Então, é basicamente a propriedade visual dos objetos do gráfico. No livro, o Hadley também usa a expressão níveis estéticos, que pode ser o tamanho dos pontos no gráfico, a forma do gráfico, dos pontos, a cor dos pontos, se os pontos vão ter transparência ou não, tá bom? E aí uma outra palavra que aparece no livro é o scaling, que basicamente é o processo onde o ggplot vai atrelar um nível estético a uma variável. Então, se por exemplo, eu atrelar a cor a uma variável, na visualização, cada valor possível daquela variável vai aparecer com uma cor única, e do lado do gráfico ele vai ganhar automaticamente uma legenda com essa escala de cores, tá bom? E sempre lembrando que, assim como a gente tem algumas variáveis que não podem ser ordenadas, por exemplo, uma variável categórica, que é o nome de animais, por exemplo, a gente também tem níveis estéticos que podem ou não ser ordenados, como o tamanho dos pontos, que a gente pode ordenar, que um é maior que o outro, e a cor dos pontos, que a gente não tem como ter uma ordem de grandeza, tá? E só para deixar a gramática, né? Dentro do AES, a gente vai definir qual vai ser a nossa coluna ou variável que a gente vai colocar no eixo X, que vai ser horizontal,
E o eixo Y, a gente também seleciona qual vai ser a nossa variável. Eu tô botando aqui 2 exemplos de código que eu peguei do livro mesmo, porque eu acho que eles são bem didáticos. Eles são quase iguais, esses 2 códigos, mas eles são diferentes. Vou contar até 5 para ver se você acha a diferença entre eles. 5, 4, 3, 2, 1. Aqui está. Tem 2 diferenças nesses 2 códigos. Então, aqui a gente está vendo, a gente escolheu esse objeto geométrico, né? Vai ser um gráfico com pontos. E aí, aqui dentro do mapping, a gente abriu o AES e a gente colocou todos os níveis estéticos aqui dentro, né? Então, a cor entrou dentro da minha definição do eixo X e do eixo Y como um complemento aqui. E no lado no código de baixo, o meu AES, ele é fechado logo depois que eu defino as colunas do X e do Y, e a minha cor fica do lado de fora. E aqui em cima, outra diferença é que eu atrelei a cor à minha variável classe. E aqui eu estou definindo uma única cor, que vai ser azul. E aí o resultado é esse. Então, você vê que os 2 códigos são quase iguais, mas eles geram visualizações bem diferentes. Então, nesse caso aqui, eu tenho, nos 2 casos, né? Eu tenho no eixo X o número de cilindradas de cada carro, no eixo Y eu tenho o consumo de gasolina por milhas na estrada. E aí, nesse caso do lado esquerdo, cada pontinho vai estar num ponto específico que cruza as 2 informações dele, mas também ele vai ter um terceiro valor, uma terceira informação, que é a classe do carro. Então, por exemplo, se você olhar aqui o compacto, são todos os pontinhos marrons que ficam aqui dispersos nesse canto do gráfico. Desse lado aqui, como eu não atrelei uma cor a uma variável, então todos os meus pontinhos vão aparecer da cor azul. E se vocês... isso aqui a gente não viu antes, né? Mas a cor azul, a gente pode escrever azul simplesmente que ele vai ler, por exemplo. E a gente também pode botar códigos de cores no nosso ggplot, que ele também vai reconhecer. Eu deixei esses problemas comuns nesse capítulo como uma colinha para vocês, não vou entrar muito neles, porque a gente não tem tempo, mas é fácil de vocês usarem e sempre lembrarem, e o Hadley também deixou claro que ele também recebe mensagens de erro todo santo dia quando ele coda, então não fiquem tristes, isso acontece com todos nós. E esse também é o capítulo de facetas, eu não vou entrar muito neles, mas a faceta é basicamente um jeito de você botar subgráficos dentro de um único gráfico, e é muito útil quando a gente tem variáveis categóricas. Neste subcapítulo dos objetos geométricos, nós podemos observar que no gráfico podemos acrescentar formas geométricas. Em geral, são elas que definem o tipo de gráfico. Por exemplo, um gráfico de barras ou de linhas, né? Os geons são esses objetos visuais usados para representar os dados, e são dezenas. Alguns estão neste link que você pode depois observar. Atenção! Todas as funções geom usam o argumento mapping, mas nem todos os níveis estéticos funcionam em todos os geom. Por exemplo, não dá para trocar a forma de uma linha, mas dá para fazer outras coisas com ela, como, por exemplo, mudar o tipo de linha, como linha tracejada. Pode ser tracejada, pode ser cheia, pode ser mais grossa. Mais de um geom no mesmo gráfico também pode. Por exemplo, voltando para aquele nosso exemplo da nossa agência de automóveis, uma coisa importante para a gente poder apresentar para o gerente da loja, ou mesmo para a gente fazer um painel para os nossos clientes, seria observar os fabricantes dos nossos automóveis. Imagina que a gente tivesse um painel eletrônico, seria interessante que quando o cliente chegasse, ou mesmo eletronicamente, ele pudesse observar quantos são os fabricantes que tem na empresa para oferecer. E tem alguns que tem a mais e alguns a menos, né? E esse gráfico, ele fica lindo, porque ele fica bem colorido e você consegue observar facilmente onde tem mais, onde tem menos. A legenda do gráfico, você pode observar que ela está em números absolutos, mas você também consegue fazer em números relativos, ou seja, em porcentagens.
Muito bem. Uma informação estatística você também consegue nos gráficos, são gráficos mais específicos. O ggplot2 permite também que a gente utilize elementos criados a partir das variáveis, como a contagem total de cada valor de uma variável, que a gente acabou de falar nas legendas. Por exemplo, G11 que contam os valores de uma variável são os gráficos de barras, os histogramas, que eles são um pouco mais específicos, que além de contagem, eles trazem uma probabilidade e eles podem ser utilizados para uma inferência, os polígonos de frequência que também trazem a contagem. Os GEONs que calculam predições a partir de um modelo aplicado aos dados são os smoothers. As predições, elas cabem dentro dessa coisa do histograma. Então, por exemplo, quando você tem uma curva e você quer que ela fique alisada, né, a gente usa esse termo, e para você poder compreender a tendência, você usa essa função. Os GEONs que fazem a sumarização e calculam a distribuição, o boxplot, esse é um gráfico muito utilizado por estatísticos, e a gente vai dar um exemplo aqui para vocês. Então, STAT é o algoritmo utilizado para calcular esses novos valores. Então, alguns exemplos, voltando na nossa agência. Veja, este gráfico de transmissão por tipo de combustível não está o gráfico mais bonito de todos. Contudo, se a gente puder lembrar, a gente tem carros diferentes, né? E a gente tem muitas categorias para trans. Nós estamos com 10 categorias. E a gente tem 5 categorias da outra variável, que é o tipo de combustível, que é o puro. Se a gente tivesse um N maior, nós estamos com 238 automóveis. Se nós tivéssemos 1.000 ou 5.000, certamente o gráfico ficaria um pouco mais informativo. Quando eu utilizo um gráfico desse? Numa análise intermediária do estatístico conversando ou do cientista de dados com seus pares. Isso é um gráfico muito feio para a gente apresentar para os clientes ou para o gerente. Este outro gráfico de pontos, embora estranho, ele é muito utilizado pelos estatísticos também, e ele sim é muito informativo. De novo, não é um gráfico para você deixar para os seus clientes, mas é um gráfico para você discutir com o seu gerente, onde você apresenta as cilindradas, né, no eixo X, e o número de cilindros no eixo Y. Em geral, elas têm uma relação entre elas guardam uma relação, cilindradas e número de cilindro, foi feito propositadamente, por ano. Então, primeiro que a gente vai checar se os carros estão corretamente colocados e se os dados também estão corretamente registrados, cilindros, número de cilindros e as cilindradas. E a gente pode observar que, grosso modo, olhando, os carros mais antigos de 99 e os carros de 2008, eles têm uma configuração bastante parecida. E como está a nossa agência? A nossa agência tem carros com mais cilindros, né, que são esses do 8. E a gente tem uma quantidade razoável de carros intermediários e menos carros com menos cilindros. Isso é uma informação muito importante, mas não para apresentar para o nosso cliente. Este é o gráfico de boxplot. Este também é um gráfico bastante técnico, bastante utilizado pelos estatísticos para discutir na equipe de ciência de dados. Esse talvez o seu gerente não goste, não vai entender muito, né? Mas o seu cliente não entende nunca, então esse a gente não coloca. Então, o que esse gráfico traz para a gente? Primeira coisa que a gente vai ter que olhar, que, de novo, foi feita uma comparação propositada. Geralmente é importante saber se esse carro, ele se desenvolve bem na estrada e na cidade. Muito bem, a gente tem que lembrar aqui que a gente está com carros muito antigos e que a vida em 1999 e mesmo em 2008 era um pouco diferente do que a vida hoje em termos de trânsito, né? Então, a gente vai ter alguns resultados que, a princípio, podem chocar a hora que você estiver ouvindo com cabeça de 2021. Mas vamos lá. Uma outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção na comparabilidade de gráficos é a escala. Veja que o gráfico da esquerda, você tem uma escala de 10 em 10, né, e na outra de 5 em 5, faz diferença na visualização, isso grita. Como é legal fazer? É legal que você coloque sempre parecido, então os dois ou deveriam estar de 10 em 10 ou de 5 em 5. Outra coisa, no gráfico da esquerda, o 40, ele está comparado praticamente ao 33 do gráfico da direita.
Quando isso é apresentado, por exemplo, na mídia, dá muito problema. Então, isso não é bom fazer desse jeito. Quando a gente vai comparar e mostrar um relatório técnico, sempre tem que ter a legenda exatamente igual e os intervalos também. Mas a gente consegue mesmo assim fazer a comparação. Então, a primeira coisa bastante óbvia é a altura dos box plots. Então, a gente pode perceber que quando a gente tiver uma tração de 4 rodas e uma tração traseira, né, que é o gráfico 1 e o gráfico 3, perdão, que é o box plot 1 e o 3, eles gastam menos combustível. Já a tração só na frente gasta mais combustível, nos dois casos. A gente tem uma situação que para nós hoje talvez seja um pouco atípica, mas a gente tem que lembrar aquele tipo de carro e aquele fabricante que a gente já viu no Data Storytelling lá atrás. Então, a gente tem que, na estrada, eles gastam mais combustível do que na cidade, porque todos os gráficos estão mais altos, os da esquerda, em relação aos da direita. Outra coisa importante é a variabilidade desses dados dentro de cada caixinha do box plot. O traço do meio é a mediana, que indica 50% dos dados alocados. Nós podemos perceber que nós temos muita variabilidade para tração de 4 rodas, bastante variabilidade também, só que aí invertido, né, no primeiro gráfico. Então, a maior variabilidade no 4 rodas é nos valores acima da mediana, nos dois casos. No de tração da frente, a gente vai ter um pouco diferente. Você tem mais variabilidade da mediana para baixo no primeiro gráfico e uma variabilidade maior no segundo gráfico. Já quando você chega na tração traseira, você tem quase uma homogeneidade, você tem uma heterogeneidade sutil, né, no gráfico da estrada. Quando a gente olha o gráfico da cidade, a gente faz, nossa, cadê a mediana? Sumiu? Não, é muito provável que essa mediana seja exatamente igual ao terceiro quartil, porque está um pouco mais escuro. Repara que o traço de cima da caixinha, ele está mais escuro. Isso indica que 50% dos dados e 75% dos dados têm o mesmo valor. Esse é um gráfico que daria uma aula inteira, mas a gente vai parar por aqui. Bom, gente, o capítulo 3.8 fala sobre o ajuste de posições e também ele mostra a diferença entre color e fill, que pode ser o color seria a cor do contorno de um gráfico de barras, por exemplo, e o fill seria a cor interna. Então, às vezes a gente não consegue o resultado que a gente quer justamente porque a gente está escolhendo color em vez de fill, por exemplo. E aí ele também mostra o argumento position, que eu não vou falar muito, porque eu acho que a gente não tem tempo, mas eu deixei aqui uma lista dos principais que ele explica, e ele divide também quais são melhores para gráficos de barras, quais são melhores para gráficos de pontos, por exemplo. O penúltimo capítulo fala sobre o sistema de coordenadas. Ele diz que essa é uma das partes mais complicadas do ggplot, mas ele também passa muito por cima, e ele deixa algumas funções para a gente mudar o sistema padrão do ggplot, que é o cartesiano, ou seja, o x e o y são formas independentes e a localização de cada ponto no gráfico vai ser justamente a intersecção dos valores desse ponto nessas duas variáveis. O que eu acho mais legal dessas funções seria esse coordinate polar, que usa as coordenadas polares, e é legal para a gente transformar um gráfico de barras em um gráfico de radar, por exemplo. Vou deixar esse exemplo aqui, que a nossa Super Regina fez, mostrando o fabricante e a classe dos nossos carros. Então, as barras foram transformadas aí num radar, mostrando as cores e a intensidade de um jeito bem mais legal. E só para finalizar, ele deixa aqui como é que ficou o nosso template, né? Que agora tem 7 parâmetros diferentes. Alguns são funções e outros são argumentos dentro da nossa gramática. Nem sempre a gente precisa aplicar todos os parâmetros para gerar um gráfico, mas a gente pode sempre fazer uma combinação de um dataset, de um geome e outros parâmetros que a gente quiser para montar de uma forma única qualquer plot. E é isso.